Gostou da integrante nova, né? Aqui, nossa integrante do podcast. Oiê, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Duda em Off Podcast. Aqui a gente fala de redes sociais, marketing, comportamento, negócios e tudo aquilo que ninguém percebe, mas que influencia completamente a forma como a gente vive hoje. Ó, aqui a gente tem um combinado, tá? Se você tiver um insight no meio do vídeo, você já comenta aqui para que eu consiga trazer mais temas parecidos e também agregar positivamente na sua vida, tá? Bom, vamos lá. Ela se tremendo toda porque aqui em Curitiba tá, tipo, quase 8 graus. Você já parou pra pensar por que a gente paga R$ 100 num café de luxo ou em café numa cidade tal que tá super hypada, mas às vezes não consegue pagar R$ 10 na padaria ali da esquina? O grão de café pode ser o mesmo, a água a mesma, mas o que muda aqui? É o contexto. Se o seu cliente te acha cara demais ou caro demais, né? O problema não é o seu preço, é o cenário que você construiu ao redor do seu serviço ou do seu produto. Então, como que você vai cobrar 10 vezes mais sem mudar uma vírgula do seu serviço, tá? E eu não quero que você se engane aqui. Isso não quer dizer que você não vai filtrar o que eu vou falar e não olhar para o seu serviço, porque talvez a sua entrega seja infoproduto, mentoria, algum serviço mesmo, produto, né, não esteja precisando de uma atenção a mais. Talvez o que eu vá te falar aqui não vai fazer sentido para você nesse momento, por isso que eu não quero ditar regra. Para você, às vezes, não vai fazer sentido, às vezes, realmente, você vai fazer tudo aquilo que eu te ajudar nesse episódio, mas talvez você esteja precisando olhar mais para o seu serviço, como a sua entrega, o atendimento dele, como que tá essa estrutura de modelo de negócio. Então não se engane, tá? Não é só sobre a rede social, mas também é muito necessário olhar para o seu serviço, para o seu modelo de negócio e estruturar ele de uma forma que consiga fluir todos os processos dentro dele. Então, o que eu vejo? A maioria das pessoas justifica em aumentar o preço do seu serviço quando fala da seguinte forma, como se fosse um currículo, né? Da seguinte forma: eu fiz 5 anos de estudo tal, eu tenho 10 anos de experiência X. Eu tenho pós-graduação em Harvard e várias outras coisas. Isso não quer dizer que não é importante, tá? Vou deixar uma ênfase aqui. Conhecimento e estudo sempre serão bem-vindos. Mas tem alguns momentos, principalmente ali nas redes sociais, em que você não precisa ficar provando o seu valor o tempo todo. Então, você não precisa ficar falando, eu estudei em Harvard, eu tenho 10 anos, não sei o quê. Eu tenho que dizer, o tempo todo. Você pode, em pontos estratégicos, deixar isso muito bem claro, mas não precisa ficar provando isso o tempo todo. Senão você vai ficar só uma chata que não sabe de nada e quer ficar provando com base no conhecimento técnico. Porque as pessoas ali dentro querem resultado na prática. Elas querem saber, tá, beleza que você tem estudo na faculdade X, mas o que você realmente pode me ajudar? Você tem prova social que realmente vá me gerar essa confiança para que eu compre de você? Não só isso, como esses outros pontos que eu vou falar aqui, tá? Porque uma coisa que eu acho muito legal de enfatizar aqui é que quando você fala só Technicase, então fala só dos seus conhecimentos técnicos, você acaba se tornando comparável. Mas daí quando você foca na sua transformação e no seu posicionamento também, né, acrescentando isso, você se torna única, você se torna escolha óbvia. Então, para você cobrar 10 vezes mais, é importante falar desses 3 pilares que eu vou te passar aqui na prática, mas antes eu queria também enfatizar uma coisa aqui. Quando eu comecei a criar o Instagram, né, pra começar a empreender isso há 3 anos atrás, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas há 3 anos atrás, eu achava também que colocar, o Juninho vai rir, mais de 40 países faria sentido algum no meu negócio. Ou que eu colocar que eu fiz faculdade XYZ vai mudar em alguma coisa. Gente, eu sou formada em mídias digitais. Você entra no meu Instagram, você não vai saber dessa informação mais nunca. Eu acho que... Mentira, eu minto. Eu acho que nos meus destaques, o último, que tem um monte lá, que eu falo Prazer Duda, eu falo que eu sou graduanda em mídias digitais, eu nem tinha terminado a faculdade,
Então, é o único frasezinho que você vai me ver falando daquilo, e eu sou certificada, eu tenho as minhas experiências técnicas ali, mas você não vai me ver falando o tempo todo que eu sou formada em mídias digitais. Isso não traz merda nenhuma para que eu vou te ajudar aqui. Eu preciso que você entenda na prática e você aplicar tudo que eu tô falando aqui e te dê resultado, que aí sim você vai me ver com autoridade e diferente de outras pessoas. Então, os 3 pilares que eu quero te falar o primeiro, a estética da autoridade. Então, o que isso quer dizer? O seu perfil, o seu tom de voz, a sua imagem, eles precisam conversar antes do que você entrega. Então, eles antecipam essa etapa. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Instagram, a gente tem a biografia, fotos de perfil, os destaques. Ah, Duda, então quer dizer que agora eu vou fazer ensaio profissional de um terno, um blazer e uma taça do lado e tudo impecável. Não! O que eu quero dizer o que você quer transmitir, o seu posicionamento, né? No caso, a autenticidade, eu falei disso num episódio. Se você ama roupa colorida e você é autêntico dessa forma, você vai tirar suas fotos e vai fazer o seu ensaio profissional dessa maneira. Aí sim, você vai colocar sua foto de perfil, aí você vai colocar os seus destaques. Precisa estar tudo impecável, Duda? Não precisa estar tudo impecável, gente. Não precisa focar extremamente na estética, porque tem gente que tem tudo, né? Tem o melhor ensaio profissional, o melhor computador, o melhor microfone, o melhor tudo e não entrega bosta nenhuma nos conteúdos, tá? Falei, tô leve. Então, assim, é claro que isso não quer dizer que você vai aparecer desarrumada, que você vai colocar uma cor rosa, uma cor verde, uma cor vermelha nos seus conteúdos, ali nos seus destaques, uma biografia qualquer. Não! Você vai ter esse cuidado, esse carinho, vai olhar para isso com atenção, tá? Então, olha para sua biografia, para sua foto de perfil, o seu link da bio, destaques, que é o seu funil de vendas, para ter esse pitch dos 5 segundos, porque não adianta às vezes a gente furar a bolha um conteúdo, enfim, trazer demanda para o perfil, se o seu perfil não está preparado para receber essas pessoas. O terreno tem que estar bem preparado. O segundo pilar é a linguagem da solução. Então você vai parar de vender o como e vai começar a vender o porquê e também o para quê. É muito legal, gente, eu tenho um livro aqui. Não sei se tá aparecendo pra vocês, mas eu vou deixar uma foto aqui. Meu editor maravilhoso vai colocar uma foto. Do livro Comece pelo Porquê. Esse livro, gente, foi o segundo livro que eu li na minha vida mesmo, né? E é muito maravilhoso, muito. O Essencialismo e o Comece pelo Porquê são livros extremamente importantes que eu indico de olhos fechados para que você se torne uma profissional e uma pessoa física, né, também capacitada para atingir seus resultados. Quando eu falo aqui para você, o vender, né, o pra quê e o porquê é você entender o por trás de tudo. Então, quem cobra caro não vende micro de sobrancelha, botox, terapia, dieta ou algo do tipo. Mas aquela pessoa que cobra caro, ela vende a transformação. Ou seja, para micropigmentadora é a autoestima, é a praticidade de acordar pronta todos os dias, com a autoestima lá no alto. Nutrição, por exemplo, você ter mais qualidade de vida com seus filhos. Você não precisar subir a escada 2 andares e tá morrendo ali, porque você tá se alimentando bem, você tá treinando exercício físico. Então, assim, entende que você não vai vender o como, só o seu nicho. Você vai vender a sua transformação, fechou? Então, o terceiro pilar é o poder do não. Esse é polêmico. Esse é polêmico. Eu fiz um vídeo do TikTok esses dias sobre falar não, se posicionar na vida, seja na vida profissional ou pessoal, tá? E o quanto é importante a gente ter muita clareza dos nossos objetivos, a clareza da nossa jornada, onde a gente quer chegar mesmo, assim, sabe? Então, aqui o poder do não é essencial. Porque se você tá sempre disponível a qualquer hora, a qualquer momento, isso é perigoso, tá? O que eu vou falar aqui sobre o sentido de, você tá disponível a qualquer hora. Porque sim, gente, quando você é mentora, por exemplo, tem um serviço ali específico, você precisa estar, assim, disponível a qualquer momento, a qualquer hora.
Mas tem momentos ali que a gente precisa se posicionar. Por isso que eu aperto na tecla o tempo todo. E esse episódio não é ditando regra, você tem que fazer isso. Tem que fazer ela não pra todo mundo. Não, você tem que filtrar o que eu tô falando. Se fizer sentido em uma situação, fechou. Se não fizer, não vai aplicar, tá? Então, esses são os 3 pilares da percepção de valor. É o pulo do gato mesmo, pra você conseguir entender como você vai cobrar 10 vezes mais caro, tá? Então, a gente tem que entender também que a criação de conteúdo e o posicionamento, ele vem muito antes disso. Como eu falei, às vezes você vai ter que olhar para o seu serviço, sim. Às vezes você vai ter que ajustar todos os processos, a sua gestão, o seu comercial, atendimento, sim. Mas também para você conseguir cobrar mais caro, você vai precisar ter um posicionamento muito claro também. Não adianta estar se posicionando ou melhor, sendo igual todo mundo e achar que você vai conseguir cobrar mais caro. Ou também não é nem a questão do serviço ou do posicionamento em si, mas às vezes você não tem embasamento do que você está falando. Está sendo fonte de sua cabeça. Você não tem repertório de vida, você não tem experiências no seu trabalho para você conseguir cobrar 10 vezes mais. Por isso que eu tô falando para você filtrar. Às vezes você começou a empreender agora. Aí alguém ditou uma regra que você já tem que cobrar 50 mil numa mentoria. Mas, pô, você não tem um embasamento. Você não leu um livro até agora pra você conseguir ajudar outra pessoa ali. E é normal, gente. No começo, a gente ainda não tem muitos insumos sobre tal informação ou tal mercado, né? Tá tudo certo. Por isso que eu acho que a gente tem que ir escalando, né? Uma hora eu vou cobrar esse valor, outra hora tal valor. Aí sim chegar nos 50 mil. Então, aqui se aplica muito para quem não está começando. Para quem já tem repertório, já tem algo consolidado e quer realmente sair essa zona de estou cobrando muito barato para quero cobrar 10 vezes mais. Essa transição. Então, é importante a gente analisar tudo isso que eu falei aqui com muito cuidado mesmo, filtrando isso. Porque, como eu falei, são essas camadas. É o seu serviço, é o seu posicionamento ali nas redes sociais para você conseguir cobrar mais caro. E também é o seu repertório. Como que estão as suas experiências, né? Então, ali no posicionamento é importante enfatizar também que a criação de conteúdo entra com tudo aqui. Para você conseguir gerar autoridade, você precisa se posicionar nos seus conteúdos. Você vai precisar quebrar objeções do seu cliente. Então, tudo isso envolve a estratégia de conteúdo, por exemplo. Então, eu espero muito que esse episódio foi um pouco mais curto, mas que ele tenha feito sentido na sua vida, seja profissional ou pessoal. É mais ali profissional, né? Mas às vezes você conseguiu tirar algum insight para sua vida também. E que esse episódio tenha feito sentido na sua vida, né? Porque esse é o propósito do podcast, que você entre de um jeito e saia de outro, que seja uma transformação na sua vida ali mesmo, sabe? E eu quero continuar agregando positivamente na sua vida que tá me assistindo aí. Bom, não se esqueça de comentar qual foi seu maior insight nesse episódio para que eu traga mais temas e conteúdos relacionados a isso, né, para agregar na sua vida, mas também para compartilhar com outras pessoas ou lá nos seus stories para você se posicionar e falar mais sobre esse assunto, já um gancho, entendeu? Para você fazer uma narrativa de stories, compartilhar com seus amigos, dar 5 estrelas se você tá no Spotify, me ouvindo ou me assistindo, porque isso ajuda a ranquear o podcast e atingir mais pessoas para entrar no nosso time, né? Que pensam igual a gente, que é da nossa galera. Bom, e eu te espero no próximo episódio, viu? Beijo!